Eu fiquei bastante reflexiva depois que eu assisti Paterson. Eu sinto que é um filme que eu ainda não acabei de digerir e eu queria trocar algumas ideias aqui com vocês para ver se as coisas que eu tenho pensado também fazem sentido para vocês. Parece que esse filme me reconectou com algumas coisas que eu sentia na infância, com coisas boas que eu sentia na infância. Eu acabei fazendo uma analogia com o tipo de coisas que eu consumia quando eu era criança e com o formato que esse filme é construído, com a mensagem que ele quer passar. Para quem nunca assistiu esse filme, eu vou tentar explicar aqui o que acontece sem dar muito spoiler. Enfim, talvez isso não seja um spoiler, a verdade é que nesse filme não acontece nada. Calma, eu vou explicar. Esse filme mostra uma semana da vida de um motorista de ônibus. Mostra ali a rotina super pacata dele, né? Ele acordando, a rotina que ele tem pela manhã, ele indo trabalhar, o que acontece no trabalho, ele voltando para casa. Enfim, basicamente uma rotina normal, a rotina normal dele. E eu falo que nesse filme não acontece nada porque ele não entrega nenhum conflito. Geralmente, o que um filme precisa para ser bom é conflito. Esse filme não se preocupa muito em entregar esse conflito pra gente, porque ele justamente quer mostrar, quer entregar, na verdade, a mensagem de que a maioria dos dias são iguais, mas que tá tudo bem, sabe? Então, o que acontece no filme é que a gente acaba saindo dali inspirado a enxergar a beleza do nosso dia a dia. Que a maioria dos dias realmente vão ser iguais e que a gente não precisa ter uma vida que todos os dias acontece algo extraordinário para que seja um bom dia ou para que seja uma boa vida. Mas o fato de ter essas repetições todos os dias ali mostrarem ser mais ou menos iguais, né? Mesmo que eles se diferenciem nos detalhes, eu acabei me lembrando muito dos desenhos que eu assistia quando eu era criança. Porque qual que era a sacada dos desenhos? Assim como no Paterson, a gente também acompanhava a rotina dos personagens. Então você pega, por exemplo, sei lá, o Bob Esponja. Ele mora ali na fenda do biquíni e todos os dias a gente acompanha ele interagindo com as mesmas pessoas, ele indo trabalhar no mesmo lugar. Isso são coisas que não acontecem só no Bob Esponja, né? Foi só um exemplo, mas que acontecia muito, se repetia muito nesses desenhos dos anos 90, dos anos 2000. Então a gente vê ali nos desenhos, né, as repetições. Então, a mesma cidade, os mesmos personagens. E não só no Bob Esponja, né? Mas todos os desenhos dessa época aí, dos anos 90, dos anos 2000, os desenhos giravam em torno dessa rotina repetitiva dos personagens. Inclusive, uma coisa que eu sempre achei bem interessante, até hoje eu acho meio inspirador, é o fato de que eles usam sempre as mesmas roupas. E se você for olhar um pouquinho para a vida real, a gente vê que as pessoas, na verdade, elas odeiam usar as mesmas roupas, né? Todo mundo tá sempre querendo trocar de roupa, comprar roupa nova, aparecer com a mesma roupa em dois eventos diferentes, para algumas pessoas é até meio vergonhoso, sabe? E até continuando a pensar nessa questão das roupas, eu acho que o que mais me inspira sobre isso nos desenhos é que eles não estão ali se importando se eles estão ou não com a mesma roupa. E pra gente que assiste, na verdade, isso também não é importante. A gente quer ver a novidade, a gente quer ver o diferente a partir do que vem de dentro dos personagens. Então, não roupas diferentes, ou uma cidade diferente, ou coisas muito incríveis acontecendo, mas novidades que vêm do aprendizado dos personagens. Os novos pensamentos que eles têm a partir de coisas que acontecem de forma corriqueira. A transformação, mesmo que seja ali algo minucioso, algo pequeno, mas a transformação. O que acontece ali no episódio. Então, quando o episódio começa, o personagem tá se sentindo de certa forma. E aí, quando ele termina, o personagem tá se sentindo de uma forma diferente. E isso nos desenhos não acontece através de eventos muito mirabolantes. Na verdade, eles não precisam nem trocar de roupa para que isso aconteça. Enfim, e ali nos desenhos, eu sinto que até sempre que alguma coisa saía daquilo que a gente estava acostumado a ver, geralmente isso acontecia num episódio especial. E era só por isso que o episódio era especial, porque se fosse para todos os episódios serem diferentes nesses detalhes, ele não seria especial. Hoje em dia eu já não acompanho tanto os desenhos novos, inclusive se vocês quiserem indicar aí algum que seja muito bom,
Eu aceito. Mas o que eu tenho percebido é que tem alguns aí que giram muito em torno de mundo de fantasias, de super-heróis ou de personagens que se destacam por ser muito diferentes. E alguns desenhos que eu fiquei tentando lembrar aqui que eu assistia na infância, consegui pensar em Hey Arnold, que até hoje eu gosto muito de assistir. Eu sinto que tem reflexões muito profundas e até um pouco obscuras para uma criança assistir. Turma do Bairro, Rocket Power, Dudu e Edu, até o Coragem, né, o Cão Covarde, que não era uma criança, então não dava para se identificar tanto, talvez, mas até ele tinha uma rotina bem pacata, né? Eu lembro que ele morava no interior, né, com os tutores deles, e ali já era um desenho mais voltado pro terror. Aconteciam coisas fantásticas, mais voltadas pro terror, mas mesmo assim a rotina em si, tanto dele quanto dos tutores, era bem normal, né? E eu não quero que esse vídeo carregue um discurso de os desenhos de hoje são piores que os desenhos de antes. Gente, não é nada disso. Como eu falei pra vocês, eu nem assisto mais tantos desenhos novos, eu tô só tentando chegar num ponto aqui do que eu pensei, do que eu continuei refletindo depois que eu assisti Paterson, que nem desenho é. Então vamos tentar desenvolver um ponto aqui, né? Acho que eu já falei bastante e talvez não tenha chegado a algum lugar ainda. Mas o que Paterson me inspirou e o que me levou talvez a me reconectar com esses desenhos e lembrar de quando eu era criança foi a parte da criatividade. Nessa época, quando eu assistia esses desenhos, eu não tinha celular, acho que nem existia celular. O Paterson se passa nos dias de hoje e ele escolhe não ter um celular. E aí, assim como nos desenhos, uma coisa que eu percebi assistindo o filme, a pessoa vivendo ali uma vida onde ela precisa ser criativa para que as coisas sejam um pouco mais divertidas. Hoje se torna muito mais fácil a gente recorrer ao celular toda vez que a gente sente o mínimo de tédio. Então, quando eu retorno o meu pensamento para esses desenhos onde os personagens não tinham esse acesso à tecnologia e eu muito menos ao celular naquela época, eu penso muito no Paterson sendo poeta, escolhendo ser escritor e escolhendo não ter um celular. Ele escreve durante todo o filme, em vários intervalos ali da vida, digamos assim. Então, quando ele chega no trabalho e ele tem um tempinho antes de começar, ele escreve um pouco. Tem um momento ali que ele senta para comer o almoço e aí ele também decide escrever um pouco mais. Então, assim, digamos que em todos os momentos onde hoje a gente vê uma brechinha para pegar o celular, o Paterson pega ali o caderninho, a caneta dele e escreve. Eu vejo como um convite para tentar dar um pouco mais de vazão para os pensamentos, para não ter que ficar recorrendo ao celular em cada brechinha de tempo que a gente tem na vida. Eu vejo aqui na internet que às vezes existe um certo tipo de padrão de discurso que quer te despertar para a vida. Um discurso que flerta com querer quebrar um padrão, então talvez para você não querer se acostumar com uma vida comum, para você querer mais, para você querer coisas melhores. Algo que fala que ter uma vida comum não é uma coisa boa. Como se você não pudesse ter sentimentos genuinamente felizes dentro de uma vida comum. Algo do tipo, você tá cansado da sua vida ser só acordar, ônibus, trabalho, ônibus, casa. Como se te faltasse tempo para viver, para experienciar coisas novas. É claro que a gente tem que ter momentos de mais lazer, momentos em que a gente tenta fugir, que a gente tenta sair dessa rotina repetitiva. A minha intenção aqui também não é só ficar tentando romantizar uma vida simples, apesar que eu gosto, mas a forma que o filme retrata isso realmente me ajuda a enxergar isso melhor. Eu acho que o mais importante aqui, uma coisa que o Paterson me faz pensar, é a forma que a gente olha para nossa vida, a forma que a gente valoriza a nossa vida e valoriza os momentos e as coisas que às vezes a gente não consegue mudar agora, sabe? Então, de vez a minha vida ser acordar e mexer no celular, entrar no ônibus pra ir pro trabalho e ficar mexendo no celular, no trabalho, trabalhar e às vezes quando dá, muita gente até fica o dia inteiro no trabalho mexendo no celular, volta pra casa no ônibus mexendo no celular, aí janta com a família mexendo no celular e mexe no celular
antes de dormir, ou seja, faz tudo, uma vida inteira mexendo no celular. Então eu começo a pensar que a minha vida talvez possa ser acordar e, sei lá, agradecer por mais um dia, no ônibus indo pro trabalho, ler um livro ou escrever igual o Patterson, puxar assunto com a senhora que tá sentada do meu lado, sei lá. Trabalhar enquanto eu cultivo pensamentos interessantes sobre o mundo ou sobre as coisas que eu quero pra minha vida. Se você gosta do seu trabalho, trabalhar com atenção plena, prestando atenção naquilo que você está fazendo. Ou se você não gosta no seu trabalho, colocar esforço de pensamento para criar um plano para tentar encontrar outra coisa, fazer outra coisa diferente daquilo que você tá fazendo hoje. À noite, jantar com a minha família e conversar sobre o dia, sobre pensamentos interessantes que a gente teve, ideias que a gente teve. Antes de dormir, voltar ali pro livro que eu tô lendo, ou escrever mais, ou enfim, algum outro hobby, assistir um filme, por exemplo. Resumindo, dar vazão aos pensamentos nesses pequenos intervalos da vida. Percebe como essa segunda ideia de dia é muito diferente da primeira, onde em todos os intervalos a primeira coisa que eu faço é pegar o celular? Dar essa vazão para que o dia seja fluido. Outras coisas podem acontecer no meio do caminho enquanto eu não tô ali só olhando pro celular. Entender que muita coisa acontece ali nas entrelinhas e que não é todos os dias que eu vou pra final da Champions League. Vocês conseguem pensar em alguma coisa mais fantástica? É que eu não sei o que as pessoas buscam de tão extraordinário no dia a dia. Eu não sei se eu quero realmente trazer uma reflexão final pra esse vídeo, como eu faço nos outros. Acho que hoje eu vou querer deixar a ideia mais aberta aqui, dar um espaço pra vocês trazerem a opinião de vocês nos comentários também. E eu quero que vocês me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo um pouco mais solto, menos roteirizado. Hoje tá bem difícil gravar, porque aqui onde eu moro tá muito calor. Eu tô aqui com o ventilador na minha frente, mas eu vou sobreviver. E é isso, gente. Espero de coração que vocês fiquem bem. Um beijo e tchau, tchau.